irmãos, dizer como é possível a salvação sem Escritura, sem Bíblia, sem conhecimento da lei de Deus, essa pergunta que é trazida, essa resposta não é uma resposta que deve ser dada de forma simples. A gente precisa olhar a doutrina. E a doutrina que nós temos, ela faz parte da exposição de Paulo. Na verdade, a Escritura em Romanos 1, de 18 a 32, que vai nos dizer a esse respeito. Nós estamos falando aqui de a revelação geral, a revelação de Deus para toda a humanidade. O Romanos 1, de 18 a 32, nesse texto nós aprendemos que os gentios, aquelas pessoas que não sabem da revelação especial de Deus, elas tiveram seu conhecimento de Deus obscurecido por causa do pecado. O conhecimento da natureza, ele foi desviado, foi obscurecido. Esse conhecimento que deveria levar a Deus foi especialmente deturpado por causa da idolatria. Em Gálatas 4:8, o apóstolo Paulo fala aos gentios cristãos: mas quando não conhecias a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Por isso não deveriam voltar aos rudimentos fracos e pobres do passado. Naquela época, os filósofos estoicos com o judaísmo rabínico, eles concordavam que a existência ética era comum a todos os homens. Os estoicos diziam que havia uma lei moral universal, ou lei da natureza. Os judeus, eles não utilizavam esse conceito natureza. Aliás, não existe palavra no hebraico bíblico para natureza. Mas Paulo, discípulo de Gamaliel, e com uma gama de conhecimentos, ele é utilizado pelo Espírito Santo para iluminar essa questão importante a nós. Ele pode dizer com bastante naturalidade, em 1 Coríntios 11:14, ele fala: ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo comprido? Então, lidando com questões comportamentais, Paulo traz a questão da natureza. Em Romanos 1:26, ele fala que as mulheres mudaram o modo natural. E aqui está falando de novo dessa questão da physis, da questão da natureza. Em Romanos 2:14, Paulo fala: então, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza em conformidade com a lei, então ele está usando também aqui physis, né? A palavra que ele utiliza dessa conformidade. Bem, essa é uma reflexão que a gente tem que fazer em torno de revelação. A revelação, ela tem acontecido desde o princípio do mundo. É o que Paulo diz em Romanos 1:20. Ele fala: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. De fato, irmãos, precisamos entender que Deus renovou aquele pacto feito no início através de Moisés. Gênesis 9, versículo 9 e 10. E no primeiro século do cristianismo, era entendido que esse pacto tinha valor ainda para toda a humanidade. Aquelas questões como não adorar os ídolos, o estabelecimento da justiça, não matar, não adulterar, era entendido como para toda a humanidade. É possível também que Atos 15, verso 19, 20, também o verso 29, expressava esse código de Noé como algo comum a todos os povos. Só para esclarecer, Atos 15, 19 e 20, é dito assim: por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do sufocado e do sangue. Então, essa questão comportamental de lei no Pacto Antigo era tido como estabelecido ainda. E é como se o pensamento judaico-cristão tivesse como certo
que os gentios poderiam estar dispensados da lei meticulosa de Moisés, mas não da lei moral de Noé. E os rabinos, eles percebiam certo padrão ético nos gentios e reconheciam que essa consciência que eles tinham só poderia vir de Deus mesmo. Então o apóstolo Paulo, ele diz com autoridade em Romanos 2, verso 15, sobre os gentios, que lhes testemunhava a consciência. Essa palavra consciência no texto original grego é sinídesis. As pessoas falam sinédesis, né? Sinídesis traz a ideia de uma segunda consciência, uma espécie de juízo reflexivo que o ser humano tem, juntado com a consciência daquilo que está fazendo. Então, eu estou falando do desdobrar-se sobre si mesmo. Isso vai refletir depois lá na filosofia. Hegel disse que a consciência é sempre reflexiva, consciência tida, como se houvesse uma duplicação da consciência para eu pensar sobre mim mesmo. E a gente sabe que sem distanciamento não há consciência. Foi Leibniz que disse que perceber não é consciência, é preciso perceber que percebeu. Nós realmente precisamos ter consciência de nós mesmos, e para isso é necessário se abstrair. Sem abstração eu não posso dizer meu braço, meu corpo, minha mente, minha alma. Quando perguntar onde está o eu, onde unifica, tudo isso não sou eu? O apóstolo Paulo, anterior a todos nós, ele traz a ideia de uma segunda consciência, dessa sinídesis. E assim pode o gentio, como toda a humanidade, pode enfrentar e julgar essa primeira consciência. Mas deve estar nítido, irmãos, para nós, para entendermos de fato essa questão da consciência dos gentios procedendo certo, deve estar certo também para nós, nítido, diante do nosso raciocínio, que no entendimento do Novo Testamento, Paulo não considera a consciência como algo que salva. A consciência não redime ninguém. Não é disso que a Bíblia está falando. O simples fato de conhecer a lei não salva o judeu. Na verdade, a lei, ela o condena. Em ambos os casos, então, judeu e gentio, tem consciência sim, mas é sempre uma consciência culpada. O obscurecimento da razão é fruto daquela autoglorificação, aquela ilusão que o homem tem de querer ser como Deus. E foi o obscurecimento da razão que provocou a idolatria. Daí a imoralidade sexual. Porque quem coloca outro ser no lugar de Deus deixa de respeitar a lei moral divina. E a gente sabe que a idolatria é a mãe da imoralidade sexual. Então, irmãos, para terminarmos esse tópico, e a revelação de Deus hoje? Bem, há uma revelação geral no homem através da imagem de Deus. É verdade que o pecado desfigurou, mas permanecem traços da retidão original